Eu vivo num mundo onde você não me vê. Estou a seu lado sem você saber. Eu dito mensagens que o mestre mandou, puras palavras para você. Vejo o seu sofrimento. Boa noite. Está ouvindo bem? Tá legal aí ou vamos aumentar? Bom, a gente está aí para o último encontro, né, dessa série, falando sobre a mensagem de Jesus. A gente vai tentar agora abordar algumas questões que foram levantadas por vocês e depois dar continuidade no tema. A primeira pergunta que foi colocada foi relativa à família de Jesus. Uma ordem eu que escolhi, né? Sobre a família de Jesus. Já que a gente discutiu a questão da concepção de Jesus não ter sido mágica, né? Que foi um relacionamento normal, ele poderia ter, no caso, né, uma família com um monte de irmãos, que era o comum naquela época, né? Aí a gente vai recorrer ao Evangelho, lá em João, capítulo 2, versículos 2 a 12, eu tirei um pedacinho. Está assim, 2 a 12, porque às vezes eu pego um pedaço e pulo um trecho, só para poder simplificar na apresentação. Mas quem depois estiver interessado, vale a pena ler o trecho todo, né? Em João 2, esse é só 2,12. Ele diz o seguinte: depois disso desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Está claro aí que ele separa irmãos e discípulos, né? O mesmo João, mais à frente, diz: disseram depois seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também seus discípulos vejam as obras que fazem. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma no oculto. Se faz essas coisas, manifesta-se ao mundo. E aí eles comentam, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Aí surge aquela ideia de que ninguém é profeta em sua terra, né? Marcos, no capítulo 6, diz: não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Em Marcos também, está lá: chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. E pergunta: e a multidão, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, estão lá fora. Então tem algumas evidências no Evangelho, eu só escolhi algumas, tem diversas outras onde você vê falando da família. Então eu ousaria dizer para vocês, por possível tentativa, dizer que a família de Jesus tem uma composição parecida com essa. Ó. Maria e José têm alguns filhos: Jesus, Tiago, José, Judas Tadeu, Simão, Maria, alguns que não citam, e ainda Joana. Então vocês podem procurar no Evangelho, para encontrar em cada pedaço do Evangelho citação dessas pessoas. Aqui embaixo eu deixei até uma dica de algumas delas, né, para vocês poderem pesquisar. Para tornar a família mais complexa, eu coloquei também uma tia dele, Salomé, que tem 2 filhos, Tiago e João. Vocês conhecem Tiago e João? São discípulos de Jesus, primos de Jesus. Então, a minha proposta de família aqui, para vocês pensarem, Jesus teve uma família numerosa, como era típico na época. Vários irmãos, irmãs, primos, uma comunidade pequenininha onde todo mundo se conhecia. Por isso realmente deve ter causado uma certa surpresa os ensinamentos de Jesus. Não milagres, que a gente não vai dar tempo de discutir aqui, mas a gente vai perceber que os milagres todos são coisas naturais, né? A gente sabe disso. Mas para a época, né, para quem conviveu com ele, certamente causa uma certa surpresa, né? Então,
vocês acham uma família grande assim, complexa assim? Vocês pensavam sempre que era Maria e Jesus? Que José morreu cedo, né? Todo mundo sabe que José morreu cedo? Então não... Seria uma família com dois, né? Então, quem gostar do assunto, se interessar, pega o Evangelho, vai lendo devagarzinho, pensando nisso, vocês vão encontrar várias evidências de uma família grande. Tá bom? Essa foi uma das perguntas. A outra pergunta foi a discussão que eu tinha levantado dentre os nascidos de mulher, que João Batista era o maior. Aí eu levantei aqui a tese para discutir com vocês de que Jesus se refere, no caso de João Batista, como sendo aquele que está no ciclo encarnatório e continua tendo que reencarnar, porque tem débitos, né, tem coisas a resolver, mas está num grau superior a outros que estão no ciclo encarnatório. Ele tem os compromissos dele, eu até lembrei a época que ele foi Elias e que se comprometeu bastante, mas que era o cara que tinha um potencial enorme de realizar, tanto que ele é o espírito a qual é dada a missão de arar no deserto, né? Ele é o cara que vem na frente, abrindo o caminho da proposta que Jesus traria. E aí foi perguntado com relação a Maria. E aí, vou lá no outro, eu volto nele. E aí eu diria que Jesus, Maria, estão fora do ciclo encarnatório. Eles são espíritos que reencarnaram com a missão de um determinado trabalho, né, que a gente já conhece, né? Ela não está no ciclo encarnatório. Então, na classificação que a gente discutiu aqui antes, né, na pergunta 625, a gente disse que o mais perfeito é Jesus. Maria está num grau de elevação inferior a Jesus, mas é um espírito de elevada envergadura, está fora do ciclo encarnatório, né? Naquela classificação de espíritos puros, ela está classificada com espíritos puros também, tá? Ou seja, são espíritos que já percorreram vários degraus de evolução, estão mais à frente, né? E aí, eu colocaria para pensar, né, para a gente pensar, para a gente refletir, e talvez muitos outros espíritos fora do ciclo encarnatório tenham se movimentado nesse instante, reencarnado nesse período para sustentar o trabalho. Sem fundamentação histórica, eu não tenho como fazer essa fundamentação histórica, mas eu diria que provavelmente José é alguém também pouquíssimo citado, né? Mas alguém que pode ter também participar desse grupo de espíritos superiores. E se eu fosse citar algum dos discípulos, eu citaria João. Certo? Nenhum dos outros discípulos demonstram um grau de evolução superior. Acho que todos estariam naquela classificação de espíritos errantes, vocês vão reencarnar novamente. João talvez. João é um caso a pensar. Um dia a gente pode fazer um trabalho sobre João, que seria interessante também para a gente entender o papel de João. Né? Existem inclusive rumores espirituais que em encarnações posteriores João foi Francisco de Assis. Rumores. Certo? Tranquilo? Outra questão que foi colocada por algumas pessoas, interessante, que chamou a atenção de várias pessoas, é aquele trecho que eu mostrei de João, no capítulo 17, no finalzinho do discurso de Jesus, naquela passagem do afasta de mim esse cálice, que João não fala, né? Ele fala, agora pois glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então teve vários desdobramentos de pergunta com relação a isso. Qual é a interpretação que a gente traz para dividir com vocês? Jesus é o governador do planeta, ele preside a formação do planeta, ele organiza esse processo. Ele existe e já trabalha antes que a Terra exista.
Então ele está em Deus, na glória de Deus, antes da terra existir. Quando ele desencarna, ele volta para a glória de Deus. Então é o que acontece aqui. Então ele é glorificado pelo Pai, retornando à pátria espiritual e retomando o trabalho que ele desenvolve desde antes que o mundo existisse. Continuando, outros evangelhos. Temos uma pergunta ilegal aqui. Não tem, pode perguntar. Ela está orientando vocês a ler o Evangelho de João. Como orientação espiritual. Existem outros evangelhos? Se sim, por que não foram divulgados? Por que a Bíblia não relata a vida toda de Jesus? Tem mais umas outras, depois eu respondo. As outras, vou por partes. Existem muitos evangelhos. Tá? Muitos. Esses 4 foram escolhidos, tá? Dentre muitos, por apresentarem algum interesse no determinado momento. São bons evangelhos. Né? Se vocês tiverem cuidado de lerem os que estão disponíveis, vocês vão ver que são evangelhos muito ricos de informação, muito interessantes, embora tenham algumas características, vou mostrar um pouquinho para vocês depois, que denotam repetição. Você vai encontrar muita coisa que um escreve no outro, frases inteiras, eu até cheguei a mostrar para vocês, né? Frases inteiras copiadas de um para o outro. No século IV teve uma orientação, né, de fazer essa organização, porque várias igrejas, cada uma usava um evangelho diferente. Ainda hoje existem outras igrejas dessas cisões que aconteceram que usam evangelhos diferentes. Alguns evangelhos são muito bons, mesmo os que não são os canônicos, né, são muito bons, mas tem uns que são muito ruins. Muito ruins, sim. Ruim na visão nossa espírita, né? Coisa que a gente sabe que não aconteceria, né? Não poderia ter acontecido, não tem lógica. Eu vou mostrar um trecho para vocês verem daqui a pouco. Alguém perguntou quais são os evangelhos ruins. Eu não vou ficar falando mal dos evangelhos uns dos outros, né? Mas tem sim, vou mostrar um trecho do que eu achei pior, né? Não vou falar de todos que eu acho ruins, não. E outra pergunta foi por que o Evangelho de João, que a Cléia está insistindo tanto, não foi o mais ensinado. Ele é um evangelho bem divulgado, ele consta, né, do Novo Testamento. Nosso lado ocidental aqui usa ele. Eu acho que ele é mais difícil de entender. A gente, de um modo geral, guarda as coisas mais assim, históricas, não é histórica de real, não, de história que as pessoas contam, né? Então a gente se afiniza muito com Lucas, né? Foi mais fácil para a gente, ao longo dos séculos, aprender o que estava colocado em Lucas do que João. João é mais profundo. Dentre os evangelhos, né, os 4 evangelhos, os 4 que constam no Testamento, chamados canônicos, 3 que são chamados os sinóticos, tem muita semelhança. Lucas, Mateus e Marcos. Aí tem uma estatística ali de quanto de cada... O cara foi um cara paciente, né? Quanto de cada livro está contido no outro. Se vocês olharem, vocês vão ver, realmente tem muita repetição, né? Ou seja, o cara aproveitou. Foram evangelhos escritos por pessoas diferentes, em épocas diferentes, né? Mateus é o mais antigo, né? Lucas é um evangelho contado por uma pessoa que não participou ao vivo, né? Ele chega depois, ele conversa com Maria é a referência dele. E Marcos é sobrinho de Pedro. Então também era um garotinho na época, provavelmente ele está contando o que contaram para ele. Então tem uma sequência aí. E aí muita coisa foi sendo aproveitada. E tem os apócrifos, que são os que não foram incluídos dentre os canônicos, os que não constam do Novo Testamento. Eu leio uma frase para você. Tá lá. Esse menino Jesus, um trecho, né? Que na época tinha 5 anos, encontrava-se um dia brincando no leito de um riacho depois de haver chovido.
Represando a correnteza em pequenas poças, tornava-as instantaneamente cristalinas, dominando-as somente com sua palavra. Fez depois uma massa mole com barro e com ela formou uma dúzia de passarinhos. Era um sabá, e havia outros meninos brincando com ele. Um certo homem judeu, vendo o que Jesus acabara de fazer no dia de festa, foi correndo até seu pai e contou-lhe tudo. Olha, teu filho está no riacho e, juntando um pouco de barro, fez uma dúzia de passarinhos. Vou pular um pouco, né, para não ficar cansativo. José foi ao local e Jesus, batendo palmas, dirigiu-se às figurinhas, ordenando-lhes: voai. Os passarinhos foram todos embora. E aí vai, contando muitos milagres de um garotinho de 5 anos. E por aí vai. Então, eu diria para vocês que, como aquele período da infância de Jesus não é muito detalhado, muita coisa surgiu depois, né, 3, 4 séculos depois, ou 2 séculos depois, preenchendo uma lacuna, só que trazendo um Jesus mágico, né? Não todos, tem uns que são muito bons, muito interessantes, trazem abordagens bem interessantes, mas tem coisa muito estranha. Então, quem quiser se aprofundar nisso, dá uma selecionada, né? Separa aqueles que são melhores, tem uns que são muito bons, tem até alguma comprovação histórica, né? Ou seja, tem trechos deles que foram descobertos em pergaminhos muito antigos, então são mais confiáveis. Quanto mais próximo da época de Jesus, mais confiável, né? Um negócio escrito 3 séculos depois, 4 séculos depois, é menos provável que seja fidedigno. Com relação ao túmulo vazio, para ficar mais claro, eu montei uma tabela aqui. Eu diria para vocês que a gente tem 3 questões relativas a corpo. O corpo físico, para mim, foi escondido num lugar diferente para não haver nenhum processo de veneração, nenhum processo de destruição do corpo em partes, tirar o dedo de Jesus, levar para casa. Então, esconderam o corpo. O outro caso que a gente vai encontrar no Evangelho é ele se apresentando simplesmente para os médiuns videntes, por isso ele é visto por Maria Madalena e os outros não viram. É questão de mediunidade. E tem passagens no Evangelho que vocês vão encontrar em que ele apresenta-se também, obviamente com o corpo perispiritual, e ele, utilizando o recurso de médiuns, ele é visto por muita gente. Nesse momento, é materialização. É legal? São três coisas distintas, né? O corpo esconde e ele se mostra para o vidente ou se mostra para um grupo grande de pessoas de acordo com o interesse daquele momento. Outro processo muito interessante que Jesus utilizou, que a gente não pode descartar, né, não pode passar um ciclo de 3 semanas e não falar, é o recurso das parábolas. Na mensagem de Jesus, como ele sabia que era uma mensagem para séculos, não era uma mensagem para aquele momento, única e exclusivamente para aquele momento, ele precisava dar uma roupagem que valesse naquela época e que fosse ficando sempre útil e mais abrangente na medida que a humanidade fosse evoluindo. Então, ele precisava achar uma forma, né, de disseminar um conhecimento profundo de uma forma simples e que se tornava mais e mais complexa na medida que as pessoas tinham condições de aprender. Por isso ele usa o recurso das parábolas. Né? O grau de conhecimento na época era muito limitado. O grupo de pessoas que estão junto dele, e para quem será disseminado o Evangelho, a Boa Nova, inicialmente, é totalmente iletrado. Todo mundo é analfabeto, né? Ninguém sabe ler, a tradição é oral, é um processo muito difícil naquele momento. No segundo momento, quando Paulo de Tarso leva, né, a proposta de
do Evangelho para um mundo mais culto, aí você vai ter possibilidade de expandir mais as discussões. Tanto que a gente vê as cartas de Paulo, são bem ricas, né? Bem interessantes. Mas a massa, de modo geral, é muito iletrada, né? Muito pouco conhecimento. Então, ele precisa usar elementos do cotidiano para as pessoas poderem fixar aquela história e, por trás dos elementos do cotidiano, ele conseguir trazer uma mensagem que possa percorrer os séculos, sendo útil para todo mundo que vai amadurecendo ao longo do tempo. Então, tem uma dupla finalidade. Como eu falei, serve para as pessoas do dia a dia, né? Ele usa quadros do cotidiano e orienta os iniciados. Se vocês olharem para o Novo Testamento com cuidado, vocês vão ver que tem registro de parábolas que ele conta e que ele depois explica. E tem parábolas que ele só conta. Provavelmente a explicação não foi registrada, né? Mas certamente ele deve ter contado para ele, sentou e agora vamos entender a história aqui. Conta para um grupo de pessoas, agora por trás da história o que tem, né? E aí ele vai contando. A do semeador é um exemplo clássico, né? Muito interessante. Ele conta a parábola, depois ele explica o que cada coisa daquela, cada elemento, cada figura que ele utiliza significa. Então, muito provavelmente foi esse o processo que ele utilizou. A história para um grupo grande de pessoas e a explicação para os que eu estou chamando de iniciados, que são os discípulos, os apóstolos. Tá? Como eu disse também, à medida que os próprios apóstolos vão amadurecendo e a humanidade ao longo dos séculos vai amadurecendo, a parábola vai se tornando mais rica e apresentando sentidos que antes, numa visão primeira, não eram percebidos. Né? Eu diria para vocês que as parábolas são, na verdade, um convite para uma reflexão muito profunda acerca de nós mesmos. Né? Ou seja, ela nos remete ao mundo interior. Ela faz com que cada um de nós, na medida que conseguimos entendê-la, façamos uma reavaliação dos nossos valores. Então, o objetivo das parábolas é fazer com que a gente se confronte com situações inicialmente vistas como simplesmente do cotidiano, mas que trazem uma revelação profunda e que contrastam muitas vezes com o nosso modo de viver. E aí entra aquele processo de questionamento, de amadurecimento, a gente tentando, né, conciliar o que nós somos com aquilo que nós devemos ser. Aquele conflito célebre, né, de querer ser alguém que ainda não se é. Então a parábola faz esse processo, ele gera para a gente o confronto. E aí a gente muitas vezes verifica grandes contradições entre o que a gente vive e o que a gente sabe que tem que viver. Para exemplificar isso, eu vou contar vou pegar uma e analisar junto com vocês algumas interpretações, né, da parábola podem valer para hoje, de repente, daqui a 50 anos a gente consegue enxergá-la de maneira até mais profunda e por aí vai. Essa é uma parábola muito conhecida, né? Ela surge no momento em que Jesus está sendo questionado pelos fariseus, né? E eles tentando levar Jesus para algum tipo de contradição, alguma dificuldade diante das pessoas. E aí Jesus fala que para alcançar a Deus, para alcançar esse processo de amadurecimento, precisa amar a Deus e amar ao próximo. E aí o cara pergunta para ele, mas vem cá, quem é o próximo? Uma maneira de tentar colocar Jesus na parede. E Jesus conta uma história. A história é conhecida, eu trouxe aqui de Lucas, capítulo 10, versículos 30 a 35, eu vou ler para vocês. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu no meio de assaltantes que, após havê-lo despojado e espancado, foram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente,
Descia por esse caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente um levita, atravessando esse lugar, viu e prosseguiu. Certo samaritano, em viagem, porém, chegou junto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramando óleo e vinho, depois colocou no seu próprio animal, conduziu-o à hospedaria e dispensou-lhe cuidados. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo: cuida dele, o que gastares a mais, e meu regresso te pagarei. Parábola conhecidíssima, né? Todos nós conhecemos essa história, não conhecemos? Desde pequenininho contam essa história pra gente, a parábola do bom samaritano. Todo mundo sabe disso. Vou tentar ler essa parábola, separando trechos e analisando com vocês uma visão nossa, espírita, dessa parábola, nesse momento. Vamos lá. O homem descia de Jerusalém a Jericó. Primeiro eu vou falar do descia. O que é o descia? Descia é o que a gente faz de vez em quando, caindo nossa vibração espiritual, aceitando as pressões espirituais, cedendo às nossas paixões, aceitando as ordens dos nossos vícios. Toda vez que nós aceitamos qualquer tipo de influenciação espiritual, a gente baixa nosso padrão vibratório. Já perceberam isso? E quando a gente baixa o padrão vibratório, o que acontece? Quem sintoniza conosco? Os assaltantes. As sombras sintonizam conosco. Ah, tá. Por que Jerusalém e Jericó? Jerusalém é a capital santa, é a religião, são os valores espirituais. Jericó é o mundo. Toda vez que você abdica dos valores espirituais e cede aos valores do mundo, você baixa a sua vibração e aceita as sugestões da sombra. Não é uma mensagem bonita? O que é o homem? Né? O homem eu posso interpretar como uma própria humanidade. Eu posso interpretar como eu mesmo. Quando eu abdico dos valores espirituais e passo a viver único e exclusivamente voltado para as questões materiais. Depende do que a gente quer, como a gente quer interpretar a história, né? Como a gente quer abordar. Essa é a vantagem da parábola, você tem liberdade para poder analisá-la à luz de vários prismas. E caiu no meio dos assaltantes, que após havê-lo despojado e espancado, foram se deixando semi-morto. Toda vez que eu baixo meu padrão vibratório, eu passo a sofrer o assédio de espíritos que vibram em faixas inferiores. E, obviamente, eu vou receber impactos significativos. Eu vou viver durante o tempo em que eu tiver baixado meu padrão vibratório, sentindo a influência, o peso dessa influenciação. E aí eu sinto questões de desequilíbrio físico, emocional, depressão, tristezas, sem sentido, coisas que não acontecem com a gente, certo? Mas acontece com todo mundo que desce o padrão vibratório. Então, lembrando uma visão clara da nossa doutrina, quem escolheu descer foi o nosso pobre sofredor ali, que caiu no livro assaltante. Assim como nós escolhemos reduzir o nosso padrão vibratório. Nós sabemos que nós somos os construtores do nosso destino, que nós temos em nossas mãos as rédeas de nossas vidas. Se alguma coisa ruim acontece, é porque a gente escolheu errado antes. Para amenizar nossa consciência, a gente diz que foi na outra encarnação, não é melhor? Que parece que foi outra pessoa. Mas, na verdade, é o mesmo espírito, né, que vem caminhando e muitas vezes, apesar do conhecimento, tomando decisões erradas. Mais grave é o erro quanto mais conhecimento se tem, né? A gente sabe disso. Então, quanto mais se sabe, mais grave é o erro. Para esse moço aí que vem de Jerusalém, o erro é muito grave, porque ele vem da cidade espiritual. Ou, fazendo a comparação aqui, o nosso erro é muito grave, porque nós temos o conhecimento espírita. Então, qualquer erro nosso tem uma dimensão muito maior do que aconteceria
né, há 50 anos atrás. O erro de 50 anos atrás tem um peso, o mesmo erro hoje tem um peso muito mais elevado, porque a gente hoje tem mais conhecimento. Nós estamos na Jerusalém espiritual, nós estamos em meio, né, a todo um processo que chama amadurecimento espiritual à luz da doutrina espírita. Então, é grave o nosso erro. Sintonizar com as sombras é uma escolha, nós escolhemos, certo? Todo mundo concorda com isso? É uma escolha nossa. Isso é que é pior, né? A gente sabe que está escolhendo. O que mais? Casualmente descia por esse caminho o sacerdote. Ou seja, o fato de ter o título de sacerdote não inibe a gente de descer. O fato de a gente ser espírita não inibe a gente de descer. Não é o título que impede a descida. A descida é uma escolha. Está vendo? O sacerdote também está descendo. Também está tomando a mesma decisão, está baixando o seu padrão vibratório. Assim como nós, dentro de uma casa espírita, tantas vezes tomamos decisões erradas e vamos baixando o nosso padrão vibratório. Depois a gente diz assim, puxa, eu não sei por que eu estou tão obsidiado, né? Porque a gente foi baixando o padrão vibratório. Pressão espiritual, todo mundo sofre, o tempo todo. Nós temos uma história complicada para trás, todos nós aqui. Ninguém acha que é um anjo esquecido de Deus. Todos nós temos muita história para resolver. Eu sou quase igual ao João Batista. Não, estamos muito longe, né? Somos espíritos errantes de ainda muito tempo, muita estrada pela frente, tem muita coisa para resolver. Então, não nos iludamos, né? A gente tem que trabalhar muito, tem que se esforçar muito, porque a chance de errar, de cair, é grande, muito grande. Quanto mais desatentos estivermos, maior o risco de descer por esse caminho. Um caminho que, na verdade, a gente tinha que estar subindo. A pressão espiritual vai existir sempre. Eu tenho que ser melhor do que ela, tenho que ser superior a ela. Com o conhecimento que a gente tem, não basta ser bonzinho, bom. Tem que ser muito bom. Muito bom. Pensem nisso. Quando vocês morrerem, vocês reflitam se essa frase não está correta. Não é ser bom, é ser muito bom. Ser bom, você vai chegar lá e vai ficar constrangido. Porque o que a gente recebeu da vida, o conhecimento que nós temos, é para ser muito bom. Ser bom se a gente não tivesse conhecimento nenhum. A gente tem muito conhecimento, precisa ser muito bom. Um outro levita, um outro tipo de religioso, né, também passando por esse lugar, não está descendo não, está atravessando. Porque às vezes as pessoas fazem isso na vida, né? Tem gente que desce e tem gente que atravessa. Você nasce e morre igual, né, espiritualmente falando. Você chega no mundo espiritual e fala, não fiz mal a ninguém. E a pergunta é, se é para não fazer mal a ninguém, não é melhor ficar dentro de uma gaveta no mundo espiritual? Fica lá, engaveta o cara, não vai fazer mal a ninguém. Mas não é para isso que a gente nasce. A gente nasce para fazer diferença. A gente nasce para ser bom, para realizar muito. Então não adianta ficar atravessando a encarnação, passar por aqui. Né? A gente tem que agir, tem que participar, tem que ousar. A encarnação bem-sucedida é revestida por uma sequência de atos de ousadia. A gente tem que ousar ser bom. E não é fácil, é muito difícil ser bom. Por isso que a gente se acomoda muitas vezes. Porque ousar ser bom dá muito trabalho. Ninguém vai conseguir evoluir sem muito trabalho. Então, quem acha que vai evoluir sem muito esforço, prepare-se para uma sequência enorme de encarnações, porque não vai conseguir fazer isso rápido não. O que você faria em 5 vai fazer em 500, porque é para suar muito, é para se esforçar muito. Não adianta atravessar a encarnação bem vestido, aparentando ao mundo estar bem. Eu tenho que estar bem. Eu tenho que tomar a decisão de viajar bem. Não é para descer, não é para atravessar, é para subir bem. Fácil, né? Não é uma parábola bonita? Não é rica?
E eu vou só falar alguns pedaços dela para a gente não se estender demais, tá? Certo samaritano em viagem, porém, chegou junto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aí eu podia abrir a discussão com vocês em duas vertentes. Eu posso dizer que o samaritano é Jesus. E vou analisar a história toda enxergando Jesus como samaritano. Mas eu não vou fazer isso não. Deixa para vocês pensarem assim. Eu vou fazer uma variação. Eu vou dizer que esses samaritanos somos nós. Hoje. Pode ser que amanhã a gente vire assaltante. Pode ser que amanhã a gente vire sacerdote. Porque é escolha que a gente tem que escolher a todo instante. Não pense que é uma escolha, nessa encarnação, eu tomei essa decisão hoje, né? Hoje é 23 de setembro de 2015, eu sou um samaritano. Você vai ter que tomar essa decisão hoje, agora de noite, amanhã de manhã, amanhã de tarde, amanhã de noite. Novamente vai ter que retomar isso na sexta-feira, no sábado, domingo, o resto da vida. Porque basta cochilar um momento e tudo volta. Não é verdade? Então, se eu pensar que sou eu vou dizer o seguinte: o samaritano sou eu na medida que eu já parei e percebi que meu papel na vida está centrado no esforço de me tornar melhor, claro, amadurecer como espírito imortal que eu sou, e interferir no mundo positivamente, ajudando as pessoas à minha volta, tentando interferir nesse mundo que me envolve, seja dentro da minha família, no ambiente de trabalho, na casa espírita, num grupo social qualquer, seja onde quer que eu esteja, eu vou interferir positivamente, aliviando as dificuldades, as dores, os problemas, as questões de tantas pessoas. Pode interpretar como Jesus também, vocês fiquem à vontade para poder variar. Aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramando óleo e vinho. Depois colocou no seu próprio animal. Bom, isso aí abre um leque enorme de possibilidades. Eu vou falar só um pouquinho, por causa do tempo. Vou dizer para você o seguinte: toda vez que você pensa em ajudar, sempre envolverá sacrifício, comprometimento. No símbolo que ele criou, ele dá o 4 cavalo, ele vai a pé e dá o 4 cavalo. Ajudar dá trabalho, muito trabalho. Quem acha que eu vou ajudar sem me comprometer, não tem como, a gente se compromete. Ajudar é muitas vezes arrastar, e arrastar dá trabalho. E à frente dá muito trabalho. A gente se acostumou a encostar do lado e criticar. A gente se acostumou, em muitas encarnações, a achar que basta ficar sentado sofrendo e achar que vai evoluir. Não é verdade. Para evoluir eu preciso suar, eu preciso amadurecer, eu preciso caminhar. E para caminhar eu tenho que arrastar muita coisa. Eu vou ter que gradativamente me livrar de muitas coisas. É um processo difícil. Ele fala em óleo e vinho. Não vou explicar muito esse ponto, mas eu vou dizer para vocês que vinho para mim é a palavra de Deus. É a proposta de renovação. E vou dizer para vocês que o azeite, o óleo, né, que ele fala aí, que depende da tradução, é a fé. Vocês pensem por quê? Quem não chegar numa resposta, quiser discutir, manda para o meu e-mail e a gente vai conversando. Vou dizer para vocês por que eu enxergo desses dois jeitos. Porque são os dois processos, adiantando rápido, né? Dois processos que você consegue realmente mover as pessoas. Depois a gente discute. Só para ver conduzir hospedaria, não vamos falar de hospedaria. Vocês sabem o que é hospedaria? Pensem. 2 denários. Podemos ter vários símbolos. Vou colocar aqui para vocês 2 símbolos. Os 2 denários. Denário é o dinheiro da época, tá? Ele paga ao hospedeiro. Caridade e sabedoria. Se você quiser pensar com o samaritano como Jesus, pense em você como hospedeiro. Muitas vezes Jesus não faz isso. Ele traz alguém a você. E a gente reclama às vezes, né? Que você vai ajudar no meu trabalho. Aquela história que eu sempre conto, mas hoje está sendo gravada, eu vou contar, né? Vai ficar gravada. O Divaldo relata
dizendo que ele estava atendendo as pessoas, muita gente, uma fila enorme de pessoas, já muito tarde, né? Ele trabalhava ainda, sei lá, 11, meia-noite, ele atendendo as pessoas, a fila não acabava, e aí quando dá 1h da manhã, ele vê uma velhinha lá no final da fila, já conhece a velhinha, já sabe o que ela vai pedir, né? E aí começa a ficar impaciente com a chegada da velhinha. E aí ele vê a Joana de Anjos olhando para ele com cara de chateada, e ele imediatamente pensa, ela não está gostando do que eu estou pensando, né? Ela já está incomodada com a minha cara feia da velhinha. E ela fica olhando para ele, e ele percebe, né? Quando a velhinha chega, ela fala, seu Divaldo, eu trouxe aqui 3 contas de luz para o senhor me ajudar, porque eu tentei pagar e não estou conseguindo, eles vão cortar minha luz. Ele fala, mas dona, não sei o quê, de novo, né? Ah, mas seu Divaldo não teve jeito. E ele falou, tá bom. Olhou para a Joana de novo, olhou para ele com cara feia, pegou as continhas, a velhinha foi embora. E ficou ele, né? Embatucado com as 3 contas, a Joana se aproxima, né? Acabou a fila. Aí ele fala para ela, Joana, de novo, né? A gente não tem recurso para ficar pagando conta de todo mundo. Aí ela falou para ele assim, Divaldo, essa velhinha hoje, num determinado momento do dia, estava completamente desesperada. Ela não sabia o que fazer, né? Vive em condições muito difíceis. Se ajoelhou e rezou. E o pedido dela foi tão sincero e foi subindo até Jesus. Simbólico isso, né? Até Jesus. E Jesus recebeu o pedido e pensou, como é que eu faço para pagar 3 contas de luz? Né? Não tem conta corrente, não tem dinheiro, como é que eu faço? Ele pegou a lista dele, de pessoas que moram mais perto da velhinha, e você era o primeiro da lista. Então nós temos 2 opções. Eu converso com ele e tiro você da lista, né? Ou você paga a conta e segue em frente, né? E vai dar jeito de arrumar dinheiro. Eu falei, não, deixa que eu pague a conta, porque melhor pagar a conta do que ficar fora da lista de Jesus, né? Então melhor ficar na lista do homem que, nesse caso, Jesus é o samaritano, Divaldo foi o hospedeiro, né? E a gente passa por isso de vez em quando aí. Não só com conta de luz, muitas outras coisas. E o samaritano, já que eu estou dizendo que o samaritano é Jesus, ele fala para o hospedeiro, gasta o seu tempo, gasta a sua paciência, gasta o seu suor, seu esforço, fica tranquilo, e todo bem que você fizer, você vai ser recompensado. Não com dinheiro. Né? A grande mensagem dessa parábola é que você tem que gradativamente aprender a fazer o bem pelo prazer de fazer o bem. Porque só quem está fazendo o bem pelo prazer de fazer o bem, sobe a estrada. Se eu não fizer isso, eu estou atravessando, eu estou descendo. Como a gente nasceu para subir, só resta um caminho para ajudar. E por aí vai essa parábola. Vamos seguir mais 2 coisinhas aqui. Jesus é capaz de operar milagres? Acreditamos em milagres? A frase que eu usei da outra vez, né? Eu vou repetir, diz o seguinte: não sendo os milagres necessários à glorificação de Deus, nada no universo se afasta das leis gerais. Tudo que a gente vê Jesus fazendo está relacionado com uma lógica. Na Gênese, quem já estudou a Gênese aqui viu, né, tem vários capítulos mostrando a explicação de Kardec para cada um dos itens. Né? Não vai dar tempo de a gente ficar discutindo aqui, né, cada milagre, mas fica a afirmação para vocês. Depois, no futuro, pode ter um outro Jefa, né, discutindo cada milagre de Jesus. Como é que se procede cada um daqueles milagres. Mas não vou entrar nessa discussão hoje, técnica de cada milagre. Eu vou falar, na minha visão, para sintetizar essa nossa conversa de 3 semanas, qual é o grande milagre
que Jesus realiza. Milagre entre aspas. Vou contar uma história de um milagre. Na esquerda aqui, a esquerda de vocês, né? Está o Alarico. Vocês sabem quem foi o Alarico? Alarico, ele é o responsável, pelo menos é o general visigodo que participa do processo de destruição de Roma. Roma vai caindo, né? Roma já no século 3, 4, começa a cair, no século 5 a invasão dos bárbaros acaba com Roma, o poder de Roma, que aliás foi fundamental para o crescimento do cristianismo. Se não fosse Roma, talvez o cristianismo ainda tivesse numa situação muito mais restrita. Então, graças a Roma, todo o crescimento, toda a divulgação da proposta cristã saiu lá de um povoado, né, com pouquíssimas pessoas, e percorreu toda a Europa. E depois, alguns séculos que aconteceu, navegou os mares e invadiu a América do Norte, América Central, América do Sul, Oceania, né? Difundiu-se graças a Roma. Mas isso é outra história. Ele é o general visigodo que vem, né? Era um general pago pelos romanos inicialmente, depois ele vem destruindo, participando desse processo de conquistas, e ele vem, né? Chega às portas de Roma e vai entrar e destruir Roma também, como vem destruindo todo o caminho. Nas portas de Roma, ele é recebido pelo responsável, né, espiritual da cidade, que é Agostinho, Santo Agostinho. Então, na porta, Santo Agostinho fala, aquelas conversas de sempre, né? Eu me sacrifico, você segue, deixa as pessoas, saqueia Roma, mas deixa as pessoas, né? Não precisa matar todo mundo. E Alarico diz para ele que não, né? Que ele não servia ao Deus de Agostinho, que ele era Deus. Ele entra em Roma, mas estranhamente não destrói tudo que dizia que ia destruir, né? Quem se interessar pela história ler depois. O que importa é que ele segue o caminho, né, em direção à conquista, para ser, na cabeça dele, o maior conquistador do mundo, mas algum tempo depois o barco naufraga e ele desencarna, pouco tempo depois. Mas fica a história dele com Agostinho, para a gente pensar. Tem algumas encarnações complicadas depois, ainda com poder ou sem poder, e já recentemente, no século XX, ele reencarna. Quem sabe quem é aquele cara ali? Alguém sabe? Egésio Gonçalves. Ele reencarna no século XX. Vou errar os anos, foi 1902, alguma coisa parecida com isso. Reencarna no interior de São Paulo. Ele vai levando a vida normal, né, sem muitas dificuldades, até que, mais ou menos com 20 e poucos anos de idade, quase 30 anos, ele contrai a hanseníase, né, a tão temida lepra, né? Na época não tinha cura. E aí ele vai para uma fazendazinha no interior, no cantinho, tenta viver lá, mas naquela época não podia, né? A autoridade sanitária vai lá, pega ele, leva ele para os sanatórios, lá para as colônias, né? E a revolta dele começa a crescer, né? Cada vez mais, nessa encarnação de Alarico, agora como Gésio Gonçalves. E ele fica extremamente revoltado diante dessa situação. Eu botei a foto dele novinho, né? Mas quem for olhar na internet depois vai ver o processo de deterioração do corpo físico, né? Que foi ficando muito deformado. Ele desencarnou muito novo, com 40 e poucos anos, né? Vitimado pelos processos dessa doença, enfraquecimento geral, tudo. Mas no livro Flores de Outono, alguém já leu esse livro? Flores de Outono? O livro Flores de Outono, que é um livro que tem psicografia do Chico Xavier, e tem alguns escritos do Gésio Gonçalves, tanto ele no mundo espiritual, quanto ele encarnado. A gente tem uns trechos
que eu vou ler para vocês, que denotam para mim o milagre que Jesus faz. Ele diz, o poema que ele fez é Falta, escreveu em 1940. Ele diz: onde andará o não sei o que, um bem, em cuja busca sou judeu errante. Por onde eu passo, já passou também, e quando chego, já partiu um instante. Não sei se está na vida ou mais adiante, dentro da morte, das mansões do além. Se está no amor, se está na fé perante os dois altares que essa vida tem. Mas se essa vida é um sonho, a morte o nada, o amor um pesadelo, a fé receio, por que manter-se em luta desvairada? No entanto eu sigo, acovardado, triste, a procurar em tudo em que não creio, a coisa que me falta e não existe. Ele, em 1940, por aí, ele conhece a doutrina espírita. E ele, até o final, ele se torna um grande divulgador da doutrina e se comovendo dentro da doutrina com a proposta renovadora, que nada mais é que a proposta de Jesus de 2000 anos antes. O desencarne dele está descrito num livro, depois eu conto para vocês. Vou contar só um detalhe. E no desencarne dele, ele é recebido pelo mentor dele. Quem vocês acham que é o mentor espiritual dele nessa encarnação com Jesus? Santo Agostinho. Mais ou menos 1500 anos depois. Mostra que nada se faz, se perde, Nem o ruim, nem o bom. Tudo a gente tem que arcar com as consequências, Aproveitar o bem que se fez e suplantar o mal, que talvez não se fizesse, mas que fizemos. Alguns anos depois, 1943, se não me engano, ele escreve de novo o Falta. Ele está muito doente ainda, prestes a morrer, eu acho que ele desencarnou em 47, 4 anos depois. Ele já está muito doente nessa época. E aí ele reescreve o Falta. Ele diz: Hosana, eu já encontrei o grande bem, em cuja busca fui judeu errante. É o facho luminoso que contém a luz que me ilumina a todo instante. E ele está na vida e mais adiante, dentro da morte, das mansões do além. Está no amor, está na fé, perante os dois altares que essa vida tem. Pois nem a vida é sonho, nem a morte nada. O amor é luz, a fé, o santo meio de tornar essa luta compensada. Por isso eu sigo nos caminhos meus, a procurar em tudo quanto creio a coisa que faltava e que era Deus. Esse eu acho que é o grande milagre, Porque ele conseguiu transformar Alarico, que é um destruidor de centenas e milhares de pessoas, alguém que não se importava se era criança, se era mulher, se era homem, e 1500 anos depois, está escrevendo isso aí. Esse é o grande milagre que Jesus faz. Por isso, conhecer Jesus, tentar entender sua proposta, vivê-la, é sem dúvida um grande desafio de nossas vidas, mas é um enorme prazer quando a gente consegue realmente enxergar isso e começar a sentir que
talvez não como Paulo, né, que chegou a afirmar que não era mais ele que vivia, e sim o Cristo que vivia nele, mas pelo menos afirmar que por alguns momentos de nossa caminhada a gente já sente a brisa refrescante dessa proposta em nossas próprias vidas. Que a gente consiga, a cada passo, se aproximar mais e mais dessa proposta e nos mostrarmos dignos de estar com Jesus, porque é, sem dúvida, algo de uma emoção indescritível que cada um de nós vai experimentar. É uma conquista individual. A gente trabalha juntos, a gente tem um processo solidário de amparo um ao outro, mas a decisão de evoluir, a decisão de amadurecer, ela é solitária, né? Que nós possamos permitir que Jesus nasça em nós e que a cada passo sejamos divulgadores reais dessa proposta, não pelos lábios só, mas sobretudo pelas nossas escolhas, pela nossa forma de viver. Obrigado e até o próximo encontro.